Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar hoje mais um pouquinho sobre pluralidade religiosa, né? É um tema que a gente está discutindo na disciplina de Fundamentos Socioantropológicos da Educação e é uma questão bem importante ser discutida, né? Por nós enquanto professores, por nós que estamos na sala de aula com uma variedade, com uma pluralidade significativa, né, de religiões, tá certo? O texto que a gente vai discutir hoje, que a gente vai apresentar algumas ideias, ele trata sobre os desafios na educação escolar dos saberes produzidos pelos diferentes povos. Então, como do ponto de vista, observando o aspecto religioso, né, como é que os vários povos, né, eles vêm ao longo do tempo materializando essas culturas, e como é que elas vêm convivendo, né, com essas questões e como é que a escola ela vem observando esses aspectos religiosos, né? Os autores eles começam a falar sobre a questão da convivência entre os grupos sociais. Ele vai chamar atenção para a dinâmica, né, do pluralismo cultural, enrola a língua, né? Pluralismo que existe na nossa sociedade hoje e a forma como essa diversidade ela vem passando por processos de aceitabilidade, né? Isso vai resultar de um enfrentamento, né, social, de um enfrentamento individual e que vai construindo o mundo social ao longo da história do homem quando ele vem se materializando na sociedade, né? Então, se pensar em religião é se pensar numa diversidade e possibilidades de religiões, né? Então, hoje, o que vem caracterizando, né, esse conjunto de diferentes formas de religião são o que a gente chama de hierofonias, né, que, na verdade, é um simbolismo para caracterizar o sagrado. Como é que o sagrado ele aparece nas mais variadas religiões, né? Então, é a figuração do Deus, de um Deus, né? Esse sagrado, cada religião ele tem esse sincretismo, né? A palavra não seria sincretismo, mas assim esse destacamento, né? Do sagrado, do que seria mais elevado dentro de estaria no topo, né, de uma determinada religião. É o que se sobressai, né, esse destaque do sagrado. Então, cada religião ela vai ter a sua caracterização, e aí a gente está falando mesmo de várias religiões, de várias possibilidades, porque na antropologia e nos fundamentos socioantropológicos a ideia e a percepção é olharmos justamente essa questão das possibilidades, não de comparar, mas sim de estudar, conhecer, identificar, né, as várias culturas, as várias manifestações, e a religião ela é um desses elementos, né, também que vão ser observados. Os autores eles vão chamar a atenção que o território brasileiro ele é um território vasto já, né, por si só, não só o aspecto físico, mas vasto também complexo com relação às questões religiosas, né? Então a complexidade e a diversidade da população brasileira ela é um campo fértil, né, para a materialização de várias religiões, né? E aí o grande desafio que os autores colocam ele vai aparecer justamente nas contradições, né, que o componente curricular de ensino religioso vai se materializando nas salas de aula, né? Então, ao se matricular nas escolas, olha que controverso, né? A matrícula para o ensino religioso, ele é facultativo, você pode se matricular ou não. Porém, ele é recomendado como parte, né, integrante da formação básica do cidadão. Então, na prática, esse facultativo, ele acaba sendo obrigatório, né? E que religião se ensinar? Quais religiões se conhecer? Quais religiões
já que estamos num território laico, né, não existe uma religião ou uma obrigatoriedade de seguir uma determinada religião. E aí essa vulnerabilidade, né, da forma como isso aparece no currículo é uma grande contradição. Né? Até que ponto é facultativo, sendo que é parte do componente integrante, né? Ele vai integrar a formação básica do aluno, né, na sua vida escolar. Os autores chamam atenção também para o direito à educação. Né? Ele é entendido como um direito, né, do ser humano. Ele vai se constituir uma premissa, né, das diretrizes, mas a educação ao proporcionar esse desenvolvimento humano, seja ele direito civil, político, social, né, ela mesma também ela vai possibilitar a formação e usufruto dos bens sociais e culturais. Isso está lá nas diretrizes curriculares nacionais, né? Então, quando se coloca que é direito à educação, e aí com todas essas possibilidades, né, cidadãs, formação cidadã, de formação social, cultural, entra também as questões religiosas, né, porque o cultural ele é muito abrangente, né. Para Roque, a religião ela vai se manifestar não somente na linguagem cotidiana, na linguagem do dia a dia, né, ela também é considerada como um dado estabelecido no direito da legislação. Então, logo, a religião ela é uma realidade social. Ela consiste em uma forma de comunicação, ela consiste em uma forma de unidade, ela consiste em uma forma de sociedade, porque é social, né? Então, ela vai ganhando essas nuances sociais a partir do momento que ela vai se materializando nessas comunidades, nessas diversidades, nesses territórios, né? Conforme Lucchesi, independente da forma como a religião ela é olhada, ela está aí. Não importa quem olha, como se olha, né? Ela está aí. E isso é materializado, isso é percebido no gesto das pessoas, nas expressões, nas formas culturais, nas narrativas, né? Nas guerras, nos cultos, né? Nas festas folclóricas, né? Onde a gente tem o sagrado e o profano, né? Se misturando, né? Nas relações morais impostas ou propostas, né? De tal modo que ela está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, né? E ela é objeto de estudo e sugere diversas e diferentes olhares, né? Então, há uma variedade, né, de cosmovisões, né, de percepções, né, para os vários olhares direcionados para a questão da religião. Uma coisa que eles vão chamar sempre a atenção vai ser sobre o papel que a escola ela tem sobre a questão da religião. Então, qual é o papel social da educação escolar? Né? Ela vai ser determinante, pois o trabalho que o professor, o trabalho que a escola, né, o trabalho pedagógico, né, que vai ser desenvolvido na escola, especialmente, né, para as classes menos favorecidas, ele deveria oportunizar que esses mesmos alunos, essas mesmas crianças, esses mesmos indivíduos, né, eles possam ter um projeto de futuro e que vá direcionar para uma vida digna, né? Então, para tanto, seria importante que os educadores, necessariamente, eles precisassem ter clareza sobre as questões relacionadas à pluralidade religiosa, né? Que ela é uma marca expressiva da cultura brasileira, no qual a gente convive com inúmeras crenças de diferentes matrizes, seja ela matriz indígena, seja ela matriz africana, seja ela oriental, seja ela europeia. Imagine o sincretismo quando você mistura isso tudo ou quando você estuda isso tudo separado individualmente, né? Então, as diferentes matrizes e a forma como isso vem se materializando, principalmente no nosso território, que é um território plural, né? É muito rico, é muito importante se perceber essas várias situações com um olhar bem valorativo, né, para essas questões. Em se tratando da realidade cultural brasileira, essa situação ela atravessou a educação nos diversos níveis, né? Como falar de educação sem falar, por exemplo,
sem se levar em conta o papel desempenhado pelas diversas tradições religiosas. Como a gente entender, por exemplo, o tempo presente, se não à luz do acontecimento da história narrada e de suas apresentações? Como situar a história da educação brasileira sem contemplar o trabalho das congregações religiosas? Então, do ponto de vista educacional, as missões jesuíticas, né, são a primeira materialização do que a gente concebe como escola aqui no Brasil, né? Então, que é uma escola que vai ser pautada nos ideais do cristianismo, né? Só que não tem como se pensar hoje, na escola de hoje, na perspectiva religiosa hoje, sem a gente entender como é que isso foi se materializando ao longo da história. Então, as contribuições que essas comunidades elas vêm direcionando, elas não podem ser desprezadas, não podem ser deixadas de lado, né? A relação entre educação e religião católica, ela vai atravessar a nossa história. Desde quando os europeus aqui chegaram e deixaram as suas primeiras pegadas, a gente consegue perceber a influência da religião católica, né? Porque os europeus assim se fizeram conquistadores, né? Utilizando inclusive esse discurso religioso, né? Que não vem ao caso agora, né? A questão é essa. Mas assim, não tem-se como pensar nessa história sem olhar essa matriz, essa base, né, religiosa, né? Então, a matriz pedagógica, ela ainda vem fazendo eco nos debates atuais, né? Quando a gente para pensar toda a materialização, toda a construção que a gente tem hoje, isso não é de 10, 20, 30, 40, 100 anos atrás. A gente está falando da nossa história, né? E dessa forma, a ação formadora da educação, ela vai se abrir para a criatividade, para a criticidade, para desmistificar uma série de coisas, né? Para um pensamento dialógico, né? A ação e a autonomia, mais do que em outros períodos. Então, hoje, podemos parar, refletir e entender que essa história ela é construída de períodos, né? E hoje a gente tem a liberdade de estar refletindo sobre essas questões religiosas, né, na sala de aula, né? Com a crescente diversificação religiosa no Brasil e a afirmação do pluralismo religioso insuperável, há certamente que lançar novas bases para a reflexão do ensino de religião na escola pública. Não há como manter posicionamentos que defendam em âmbito público um ensino convencional, né? Embora no Brasil ainda persistam os casos específicos, modelos de ensino religioso nessa direção, cuja a plausibilidade vem reforçada por fortes lobbies confessionais, né? E aí são situações e situações, né? Mas a nível de educação pública, quando a gente pensa no bem coletivo para todos, né? Que todos tenham acesso, então não se pode pensar nessa escola pública sem se pensar também nessa diversificação religiosa e ter esse pensamento e esse direcionamento crítico, né? Sobre essas questões. A tarefa que se coloca aos professores, sobretudo, o estudo do fenômeno religioso, em uma visão mais abrangente das ciências da religião, é nortear as ações respeitosas quanto às formas de concepção, às tradições, às manifestações das religiões em sua pluralidade. Então, a escola ela tem esse dever, ela tem essa obrigação, né? E aí eu sou radical quando a gente fala obrigação, porque é nosso dever enquanto profissional, formador de opinião, né, cientista nessa perspectiva de formação de cidadãos, né, esclarecer essas várias possibilidades, né? O fenômeno religioso ele é uma realidade, mas não é uma realidade que está imposta ou que deveria ser imposta, mas sim percebida por cada indivíduo dentro da sua comunidade, dentro das suas concepções, dentro da sua cultura, e isso ser respeitado, né? Conhecer e não camuflar ou ignorar o pluralismo religioso presente na sociedade brasileira por esse motivo, é imprescindível que os professores conheçam as formas religiosas existentes no ambiente escolar no qual atuam, possibilitando um lugar democrático que leva à superação de conflitos, de ações preconceituosas e, consequentemente, atenda aos pilares da educação inclusiva, ética e democrática. Então, conhecer a sua escola, os seus alunos, os seus professores, a sua região, a sua localidade, né, o seu cotidiano, ele é fundamental
a perspectiva do respeito à religião. E aí é interessante porque os autores eles começam a colocar assim, que cabe ao professor conhecer e não camuflar. O que seria esse não camuflar? É o fazer de conta. Né? Então, buscar a essência mesmo, fazer esse estudo fenomenológico, não somente um estudo empírico, mas a essência da religião em si. Né? E isso aí seria a base para que esse professor tivesse essa clareza de possibilidades, inclusive para lidar com situações conflituosas que ele vai vivenciar no dia a dia. Sejam elas de preconceito, sejam elas de conflito, de superação, de ações, enfim, do próprio conhecer. Né? Então, há necessidade desse conhecimento. Né? A pluralidade cultural religiosa pode admitir sentido de sobrevivência, estímulo e resiliência, desde que seja valorizada e legitimada tanto no meio individual como no coletivo. Né? Enfim, o preconceito e a discriminação, mesmo que de forma involuntária, ele vai revelar uma cultura excludente, sem respeito e sem paz. Infelizmente, essa conclusão que os autores chegam é percebido ao longo da história, mas existe possibilidade de mudança. Então, hoje, o espaço que a escola nos oferece, que é construído, né, pelos profissionais de educação, eles nos permitem criar situações, sim, de espaço de diálogo, de discussão, de percepção, de envolvimento, de conhecimento, né, desse estudo, para que a gente possa criar uma cultura de inclusão, ética, de percepção, de valorização, né, de reconhecimento do outro. E a religião seria um desses viés, um desses caminhos. Então, pessoal, da turma de Fundamentos Socioantropológicos, né, a gente finaliza os conteúdos observando, né, a importância dessa pluralidade, dessa percepção, desse conhecimento das religiões como um todo. A gente não vai adentrar nas religiões em si, mas abrir a mente para a possibilidade de conhecer o outro, né, de conhecer outras possibilidades que não aquela que você cresceu, que você se identifica, né, não o seu sagrado, mas a possibilidade de entender e respeitar o outro. Né? Então, a educação, e como está garantido na nossa Constituição, ela tem o dever, né, de se apropriar desses conhecimentos para poder ser um transmissor e um construtor, né, de jovens com mentes mais abertas, mais que valorizem o outro, que respeitem o outro nas perspectivas religiosas, visto, né, que é um dos elementos que vai compor a cultura, fator fundamental para os estudos antropológicos, socioantropológicos da educação, tá certo? Fiquem em paz, um cheiro, leiam mais uma vez o material, né? Qualquer dúvida, conversa com a gente e a gente tira suas dúvidas no privado, tá certo? Um cheiro, fiquem com Deus. Beijinho.